Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tudo bem? Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 24 de abril de 2024. A gente está por aqui para trazer mais um dia de vídeos para você que se liga aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Nosso primeiro vídeo, vocês já sabem que a gente traz aqui para você notícias de esporte, de futebol, para você que gosta de acompanhar, tá bom? Pois é, agradecendo primeiramente nosso querido e bom Deus por mais essa oportunidade. Que bom, que bom! Obrigado a nosso querido e bom Deus e a você também, que todos os dias passa por aqui pelo nosso canal para assistir as nossas notícias, as nossas informações. Pois é, já a gente fala de Copa Sul-Americana, o Corinthians, meu amigo, Corinthians. Que situação do Corinthians, né, rapaz? O Corinthians perde mais uma e mais uma vez é a quarta partida seguida do Corinthians sem marcar gols, gente. Sem marcar gols. A situação do Corinthians é demais, né? Tá tensa demais. E um dos ídolos do Corinthians ameaçou deixar o clube, né? A gente conta essa situação já para você que tá ligado com a gente. Os demais jogos aí da competição, Libertadores da América, o Grêmio venceu a primeira na Libertadores da América depois de perder as duas primeiras, né, da competição, e foi uma vitória no estilo Grêmio mesmo, né, rapaz? O time que é considerado aí o time de Copas, pois é. E já a gente fala também dessa vitória da equipe do Grêmio. O Atlético Mineiro foi outro time brasileiro que venceu também na Libertadores da América na terceira rodada, mas fez um placar legal e depois acabou tomando um sufoco, mas conseguiu vencer o seu confronto. E a gente fala já também desse confronto do Galo. Claro, hoje tem mais Libertadores da América e mais Copa Sul-Americana. E a gente traz já para você os brasileiros em movimentação nas competições aí internacionais. Belezinha? Te traz também para você notícia do Vasco, porque titular antes, Adson perde minutos no Vasco depois de intertemporada. E a gente vai tentar entender essa situação aí, porque o Ramon Dias fez essa escolha. Pois é, a gente traz notícia para você já. E também vamos falar do Santos. Santos que evidentemente aí estreou bem na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Mas o Santos é um time que revela muitos jogadores e multa de 386 milhões de reais. Como o Santos valoriza Jair Cunha, de olho em interesse europeu na promessa santista. Pois é, e uma declaração importante e que repercutiu muito, né? Guardiola, um dos principais técnicos do futebol mundial, faz promessa, abre aspas, serei o presidente do Barcelona, fecha aspas. Pois é, declaração fortíssima aí, né, rapaz? Que encheu também de esperança o torcedor do Barça. Tevez, o Carlitos, sente dores no peito e é internado em hospital na Argentina. E o goleiro Cássio, rapaz, depois de mais uma derrota, desabafa e cogita saída do timão. Essas informações e um pouco mais a gente traz já para você. Depois de Poções e Bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você. Claro, tem também a nossa tradicional vinheta. E em um minuto a gente volta com tudo isso e muito mais para você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Poções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde.
você. Quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Certinho, por aqui já estamos de volta pelo canal Cristiano Santos Radialista para a gente trazer muita notícia, muita informação para você que está sempre acompanhando aqui o nosso canal. A gente pede a você aí nesse primeiro momento aqui do nosso vídeo, né? Nos primeiros momentos do nosso vídeo, abrindo esta quarta-feira, dia 24 de abril de 2024. A gente pede a você para deixar o seu like, mais conhecido também como curtida, porque ajuda demais a gente. Para você que acompanha as nossas notícias, acompanha as nossas informações e quer dar a sua opinião, ó, tem um espacinho de comentários aqui para você comentar sobre os nossos assuntos. Claro, falar para mim de que cidade você assiste os nossos vídeos e a gente vai mandar um abração, um beijo no seu coração também, de agradecimento por você estar sempre por aqui com a gente. Belezinha? Compartilhe esse nosso vídeo com os seus grupos das suas redes sociais, que vai ajudar demais a gente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e não se esqueça de, depois de se inscrever, né, tem um sininho de notificações para você tocar ou clicar, dependendo de como você está assistindo a gente aí. Vai abrir aí uma aba de opções, escolha a opção todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar toda vez que subir um vídeo novo aqui no canal. Aí, lógico, você corre para cá para ficar muito bem informado, muito bem informada sobre tudo o que acontece em Brumado, na região, na Bahia e em todo o nosso Brasil. E também as notícias do esporte e do futebol no Brasil e em todo o planeta. Pois é, já, então a gente vai trazer muita informação para você. Tem Libertadores da América, tem Copa Sul-Americana, mas é importante você acionar todos esses gatilhos aqui do nosso canal para ajudar a gente, belezinha? Vamos de notícia, vamos de informação. A gente já começa falando aqui do Peixe, né, do Santos, porque o Santos é um time que revela muitos jogadores, né? Robinho, Neymar, outros jogadores aí, Paulo Henrique Ganso, enfim, rapaz, de lá também saiu, né, o nosso Rei Pelé. Pois é, o Santos é um time que revela muitos e muitos jogadores. Claro que de cabeça assim eu não vou lembrar o nome de todo mundo, né, que o Santos revelou, que são muitos, mas é um time, se não for o que mais revela, é um dos, né? Pois é, multa de 386 milhões de reais. Como o Peixe valoriza Jair Cunha, de olho em interesse europeu na promessa. A bola da vez no Santos é Jair Cunha. Aos 19 anos, o zagueiro prorrogou o contrato com o clube da Vila Belmiro até o fim da temporada de 2026, com uma multa de 70 milhões de euros, 386,7 milhões de reais na cotação atual, e ganhou um significativo aumento salarial. Ao Peixe, a renovação do acordo significa maior proteção diante do assédio europeu. Tido como uma das principais promessas do Peixe, Jair Cunha foi relacionado pela primeira vez para um jogo do profissional em 2022, sob o comando de Lisca. Ao fim da temporada passada, depois de se recuperar de uma grave lesão no joelho, passou a ser parte do grupo, passou a fazer parte do grupo principal, né, rapaz? Pois é, atualmente
O defensor costuma ser a primeira escolha do técnico Fábio Carille quando os titulares Gil ou Joaquim não está à disposição. Até aqui são apenas 4 jogos e um gol que sacramentou a classificação às semis do Paulistão na disputa de pênaltis com a Portuguesa. Embora a aparição de Jair Cunha em campo ainda seja tímida, internamente há um consenso sobre o potencial do garoto. Por isso, a diretoria se antecipou na negociação. No acordo, o Peixe ficou com 90% dos direitos do menino da Vila, enquanto o atleta é dono do restante. A multa, considerada altíssima, foi estabelecida em 70 milhões de euros. É um valor altíssimo mesmo, né, gente? Ainda mais se tratando de um defensor, né? Interesse catalão. Zagueiro alto, 1,98 m de altura, com bom passe e visão de jogo, Jair Cunha está há alguns anos no radar do futebol europeu. Em dezembro de 2022, ainda na gestão de Andrés Rueda, o Barcelona fez uma sondagem. O clube espanhol foi representado por Deco em uma reunião em Santos. Na conversa, os catalães pediram informações do jogador e sinalizaram que estariam dispostos a fazer uma proposta oficial no primeiro trimestre de 2023, justamente quando Jair Cunha completaria 18 anos. Na primeira semana de janeiro daquele ano, no entanto, o zagueiro rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo e ficou praticamente um ano no departamento médico. A seriedade da lesão afastou a possibilidade de uma proposta do Barça, porém acionou o alerta no Santos, que se apressou por uma renovação. Além dos espanhóis, a Juventus da Itália também fez uma consulta informal e pelo menos um clube russo procurou o Peixe atrás de informações. É o Santos, né, rapaz, que revela muito agora esses valores. Claro que esses 386 milhões de reais não vai... O Barcelona, por exemplo, se quiser o jogador, não vai chegar aqui e, né, depositar na conta do Santos 386 milhões, que é a multa rescisória do jogador. Claro, vai pagar menos que isso para levar o jogador, evidentemente, né? Não vai pagar essa bagatela toda aí, não. O Santos coloca essa multa aí como segurança, né, para o jogador não sair, né, de graça, por exemplo, do Peixe, né? Mas é um valor altíssimo, né? Se falando de um defensor, que normalmente os times europeus eles pagam mais por jogadores do meio para frente, né? Pagam uma bagatela maior, né? Mas evidentemente que ultimamente os defensores também têm sido comprados, transferidos por valores bastante altos, né? Ainda falando do futebol, das possibilidades do futebol internacional, né, rapaz? Peixe aí, quem sabe, de repente nos próximos anos, ou no ano que vem, ou ainda esse ano, né, vender suas joias aí para o futebol europeu. Guardiola faz promessa, abre aspas, serei o presidente do Barcelona, fecha aspas. 12 anos após deixar o Barcelona, Pepe Guardiola não esqueceu completamente o lugar onde se formou como jogador e treinador e revelou que há mais um passo a executar na Catalunha, ser presidente do clube. Em participação em um documentário sobre Aitana Bonmatí, vencedora do prêmio Laureus e jogadora do Barcelona, Guardiola deixou escapar seus planos para o futuro. Pois é, quando Aitana revelou o desejo de ser diretora esportiva e de controlá-lo como técnico, contratá-lo, na verdade, como técnico, ele revelou que pensa em outra forma para voltar ao clube. Eu estarei ali como diretora esportiva e como você treinará até os 80 anos. Guardiola, eu viria grátis, não sofra. Não seria uma questão econômica, mas aqui haverá um problema que devo te avisar. Eu serei o presidente e vou te contratar como diretora esportiva. Aitana disse o seguinte: talvez quando deixar de treinar aos 80 anos. Guardiola, não, eu disse que poderia treinar até os 80 anos.
Veremos quem fará a proposta. A quem, né? A Aitana Bonmati quer ser diretora do clube. Guardiola ainda perguntou por que Bonmati gostaria de ser diretora em vez de treinadora. Eu gosto de poder criar a estrutura, decidir quem vai, quem fica, ser líder do processo. Quem sabe eu seja treinadora, não fecho as portas, disse Bonmati. O que a jogadora do Barcelona mostrou, declara que, caso seja diretora do clube, será não apenas do time feminino. Quero ser diretora do clube. Ainda falta avançar no futebol, no sentido de que há poucas mulheres em cargos importantes. Completou Aitana. Pois é, Guardiola como presidente do Barcelona, gente. Já imaginaram, gente? É uma possibilidade que pode acontecer sim, viu? É uma possibilidade que pode acontecer sim, senhor, sim, senhora, né? Pois é, vamos aguardar, porque ele ainda vai ter muitas temporadas aí como técnico de futebol, né? Tevez sente dores no peito e é internado em hospital na Argentina. Pois é, o Carlitos. Carlos Tevez passou por um susto na noite de ontem, terça-feira. O craque, atual técnico do Independiente, sentiu dores no peito e precisou ser internado em um hospital em San Isidro para realizar exames. De acordo com o comunicado do Independiente, os resultados dos testes foram satisfatórios. Ainda assim, Tevez segue internado por precaução nesta quarta-feira para fazer mais exames. Tevez sofre de pressão alta. Segundo o jornal Olé, Tevez, de 40 anos, sofre de pressão alta. Recentemente, o técnico passou por momentos de estresse no clube, com dois nomes de confiança. Germain Ziberberg deixou de ser auxiliar de Tevez após uma decisão de comum acordo, e Hugo Tocali renunciou à coordenação da base antes de voltar atrás e retomar o cargo. Tevez é técnico do Independiente desde agosto de 2023. Quando assumiu, o time conseguiu livrá-lo do rebaixamento. No atual campeonato argentino, a equipe está na 6ª posição, com 23 pontos em 14 jogos. O comunicado aqui do Independiente é o seguinte, abre aspas, nosso treinador Carlos Tevez ingressou com uma dor no peito no Hospital La Trinidad de San Isidro. Realizaram-lhe os exames correspondentes, que foram satisfatórios. Amanhã, hoje, quarta-feira, continuará com uma série de exames programadas em antecipação a um exame de rotina que deve ser realizado. Carlos Tevez ficará internado por precaução até que termine de realizar aí os exames correspondentes. Foi a nota aí do clube Independiente. Uma boa recuperação aí para o Carlitos. A questão da pressão alta é complicado, né? Quem sofre de pressão, ainda mais o futebol, que é um esporte tão estressante, né, gente? Meu Jesus Cristo, foi como jogador, se estressou demais, sem dúvida nenhuma. Como técnico agora, esse estresse é 3, 4 vezes maior, porque antigamente ele podia entrar em campo e resolver. Hoje ele não pode, ele só pode comandar ali, ó, faz isso, faz aquilo, e nem sempre os seus comandados faz aquilo que ele quer, no caso do Tevez aí, né? Vamos falar de Vasco da Gama. Titular antes, Adson perde minutos no Vasco depois de intertemporada. Vamos tentar entender por quê. Adson não tem ganhado sequência no Vasco nesse início de Campeonato Brasileiro. Segundo o reforço mais caro do clube para a temporada, o atacante tem menos de 20 minutos em campo em 3 partidas até agora na competição. No sábado, ficou no banco durante o clássico contra o Fluminense. Nas 2 partidas em que atuou, o ponta-direita foi preterido na equipe titular, com Rossi entre os 11 iniciais, e também como primeira opção vindo do banco, com Ryan, que entrou antes que Adson. Pois é, rapaz, o GE apurou que a questão física tem sido um problema para Adson, que tem trabalhado isso no Vasco. O
O atacante desceu degraus na lista de preferências de Ramon Dias e foi ultrapassado por Ryan, que além de ser mais forte fisicamente, tem agradado nos treinos. Antes da intertemporada, Adson tinha boa minutagem no Vasco. No último jogo antes da estreia no Brasileiro, contra o Nova Iguaçu, na volta da semifinal do Campeonato Carioca, ele foi titular. O jogador também começou contra o Marcílio Dias, Portuguesa, Água Santa e Audax. Em 12 jogos, ele marcou 2 gols. Pois é, rapaz, o atacante revelado pelo Corinthians custou quase 27 milhões de reais aos cofres do Vasco. Adson foi contratado junto ao Nantes, da França, para ser o substituto de Gabriel Peck, que foi vendido ao Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Acho que esse foi um dos grandes erros do Vasco. Não estou falando que o Adson não deveria vir para o Vasco. Acho que não deveria vir por 27 milhões de reais. Acho que não vale tudo isso, né? É um jogador que pode ajudar muito durante a temporada do Vasco? Acredito que sim, acho que pode ajudar. Mas um valor de 27 milhões, um jogador que bateu e voltou na Europa, não era titular absoluto com a camisa do Corinthians também quando jogava aqui no Brasil. Então assim, são algumas dúvidas, né, de quem contratou o jogador. Agora não tem jeito, já contratou, já está pagando aí todo esse valor, né, que evidentemente foi parcelado, não foi em cash à vista, né. Então agora torcer para que ele entre em forma aí fisicamente, né, esteja bem, para ajudar o Vasco no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Falando em crise, falar do Corinthians, rapaz. Cássio desabafa e cogita a saída. Abre aspas. Tudo de errado que acontece no Corinthians sobra para mim. Fecha aspas. O goleiro Cássio desabafou após a derrota do Corinthians por 1-0 para o Argentinos Júniors. Ontem, terça-feira, no estádio Diego Armando Maradona pela Copa Sul-Americana. Embora reconheça erros, como que originou o gol da derrota em Buenos Aires, Cássio disse ser apontado como culpado por todos os problemas da equipe. Mostrando chateação, ele não descartou deixar o clube. Pois é, eu vou estar aí, sou o capitão do time, o jogador mais velho, estou aí. Às vezes é difícil, tem a questão do ser humano, eu erro, não me eximo de erro, falo mesmo. O treinador é quem decide, o presidente é quem decide, disse o goleiro ainda no gramado à reportagem da ESPN. Se eu estiver atrapalhando o Corinthians, se não estiver agradando, para mim está muito difícil também. Tudo de errado que acontece no Corinthians sobra para mim. O time leva gol e a culpa é do Cássio. Toma um gol de pênalti e a culpa é do Cássio. Sou honesto nas coisas que falo. Tenho humildade de saber quando erro. Confesso que é um momento difícil. A gente tem que abrir o olho. Tem muita coisa pela frente, mas esse começo de temporada tem que servir de aprendizado. Temos que melhorar dessa situação e sair. Completou aí Cássio. Ídolo corintiano e segundo jogador com mais partidas pelo clube, Cássio tem contrato com o Timão até dezembro deste ano. A cobrança faz parte, mas não faz parte quando passa dos limites. A falta de respeito. Eu sabia que esse ano saíram muitos jogadores. Eu era um dos mais velhos ano passado, mas tinha o fulano, o ciclano. Eu fiquei um dos mais velhos. Sabia que a cobrança seria grande. Errei sim, mas parece que tudo de errado no Corinthians é minha culpa. Se eu sou o maior culpado, talvez seja momento de sair e seguir meu caminho, comentou o camisa 12 do Timão. Ao SBT, Cássio também usou frases fortes na entrevista de saída de campo e admitiu estar abalado por esse momento de pressão. Não é questão de faltar confiança. Eu tomei um gol que era defensável, depois fiz um monte de defesas. Tudo bem, eu entendo. Quando começou o ano, sabia que seria assim. A conta iria sempre sobrar para mim. Se eu tomo gol de pênalti hoje, a falha é minha. Estou indo até em psicólogo, psiquiatra. Está F. Difícil. Tenho apanhado
que nem um cachorro. Não me eximo de falha. Hoje tomei um gol defensável, mas é difícil. Estou pagando a conta há muito tempo. Você olha meus números e eles não são ruins, são bons. E pode botar a culpa em mim. Mas pode botar a culpa em mim. Não tem problema. A gente é grupo e não interessa. As coisas vão sempre sobrar para os velhos. Mas eu sou ser humano. Uma hora a conta vem. Pode botar na minha conta, como os outros jogos, os outros gols. O time não fazer gol deve ser culpa minha também. Desculpa o desabafo, mas às vezes enche o saco. Eu sempre fiz de tudo pelo Corinthians. Estou muito tranquilo com a cabeça. Se esse for meu último ano pelo Corinthians, meu tempo acabar aqui, sou grato por tudo o que vivi no Corinthians. Foi maravilhoso. Tenho que agradecer todo mundo, mas às vezes cansa. Eu sou ser humano. Se tem uma coisa que nunca faltou foi trabalho e empenho por essa instituição, declarou o goleiro Cássio. Cássio vem sendo bastante questionado por gols sofridos nessa temporada. Ele também convive com a sombra do reserva Carlos Miguel. Sem vencer há 4 jogos, o Corinthians volta a campo no domingo contra o Fluminense, na Neoquímica Arena. Eu só acho que assim, claro que pelo tamanho do Corinthians, como eu digo aqui, eu já disse para vocês, ninguém bate em cachorro morto, gente. Ninguém bate em cachorro morto. Cássio é um dos grandes vencedores com a camisa do Corinthians. Um dos caras que mais ganharam títulos com a camisa do Corinthians. Se o Corinthians tem um Mundial de Clubes hoje, sabe de quem é a culpa? Do Cássio. Já que ele está falando de tudo é a culpa do Cássio, ele disse, né? Tudo é culpa do Cássio. A culpa do Corinthians ter um Mundial de Clubes hoje também é do Cássio. A culpa do Corinthians ter uma Libertadores da América é do Cássio. Né? E vários títulos que o Corinthians ganhou nos últimos anos. Culpa do Cássio. Agora, o torcedor tem que entender, e é difícil para o torcedor, ainda mais nesse momento, é complicado, mas o torcedor que tem que entender que o Cássio, ele não joga sozinho. O Cássio é um goleiro, gente, ele está ali para defender, tudo bem. Tem tomado gols, tem falhado nas últimas rodadas, mas acontece, gente. Acontece. Faz parte, como ele mesmo disse, ele é ser humano e uma hora ele vai errar. Uma hora ele vai errar. Normal. Você no seu trabalho aí, qualquer função que você exerça, você faz as coisas sempre certinho, todo dia. Você não erra, não. Você não erra. Você acha que eu aqui, quantas vezes eu já errei aqui, você certamente já deu risada dos meus erros aqui. Quando eu vou ler alguma coisa, vou dar uma opinião, eu de falar uma palavra, eu falo outra. Faz parte, gente. Errar faz parte. Eu acho uma pressão exagerada demais. Eu entendo o seguinte, que o Cássio precisa ser preservado nesse momento. Só que o técnico do Corinthians hoje é o Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira ele não vai ter peito e nem coragem para tirar o Cássio do time. Ou você acha que vai? Você acha que ele vai ter peito, coragem para colocar um garoto no gol do Corinthians hoje como titular e tirar o Cássio, pelo tamanho que o Cássio tem? O primeiro gol que esse menino tomar, vão cair de cacetada em cima do técnico. A torcida está criticando o Cássio agora e querendo até que ele saia do time. Mas se colocar o Carlos Miguel, que tanto o torcedor pede, e ele tomar gols, né? Vão descer o cacete no técnico. Aí colocou o menino não estava preparado. É isso que vai acontecer. Até acho que o Cássio precisa ser preservado. Até acho que assim, a vida são feitas de ciclos. Eu acho que o ciclo do Cássio no Corinthians, como eu já disse aqui do Gabigol e de outros jogadores, acabam, gente. E o do Cássio no Corinthians, evidentemente que acabou. O Cássio acho que é o último de uma geração que o Corinthians teve vencedora. E claro, a cobrança fica nele. Isso é normal, natural. Só que não dá para o torcedor do Corinthians fazer o que está fazendo com o Cássio, gente. Né? Porque eu acho que assim, a gente tem que ter um mínimo de sensibilidade e de respeito, né? E reconhecimento.
reconhecimento. O cara tá passando por uma fase ruim, mas poxa, esse cara salvou tanto a gente. Esse cara salvou tanto a gente. Vou dar um exemplo para vocês de hoje. No clube que eu torço, o Vasco. O ano passado o Ramon Dias chegou, o Vasco estava na lanterna do campeonato. Ele, com o trabalho dele, contratou alguns jogadores, evidentemente, que o ajudaram, tirou o Vasco da Série B, que já era certa. Hoje, 2024, ele está cometendo um monte de erros. Escalação, quero esse jogador vem, não dá certo, o outro vem, não dá certo. Mas eu vou esculachar, não quero esse técnico do Vasco mais, não. Eu tenho que esperar, né? Agradecer por tudo que ele fez o ano passado e dar tempo ao tempo. O ano passado aconteceu a mesma coisa com o Cássio. O Cássio sofreu a pressão do mesmo jeito que está sofrendo agora. Depois o Cássio começou a salvar o Corinthians em Copa Sul-Americana, inclusive num jogo contra o Argentino Júnior, que o Cássio fez chover, né? Fez chover. O Corinthians não tomou uma goleada histórica naquele jogo por causa do Cássio. Culpa do Cássio também. E que culpa boa dessa culpa? Essa culpa é boa, né? Então, assim, as pessoas precisam ter mais um pouco de reconhecimento, um pouco mais de gratidão. E no futebol a gente sabe que gratidão é complicado, é difícil, porque o torcedor é muita paixão, né? É passional, vamos colocar assim, passional. Se tá ganhando, tá bem ali, tá defendendo, não deixa passar. Opa, melhor goleiro do mundo. Tomou 2 frangos, tomou gol fácil, como o Cássio tomou ontem, com aquela bola defensiva mesmo, ele mesmo disse. Eu acho um exagero muito grande. Acho difícil, até porque o Cássio no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer um outro clube e sair de graça. O time do Corinthians está sendo remontado, trouxe muitos jogadores jovens, né? Será que o Cássio saindo do Corinthians resolve o problema do Corinthians? O Cássio deixando o gol do Corinthians resolve o problema do Corinthians? O Carlos Miguel é todo esse goleiro mesmo? Ele já está preparado para assumir a camisa 1 do Corinthians? São perguntas aí que, lógico, tem um espacinho de comentários aqui para você, né? Que é corintiano, para você que não é, poder, né? Responder a gente, tá bom? Pois é, não é fácil não, menino. Não é fácil mesmo. Gente, segura um pouquinho que eu volto já pra gente falar aqui do Gabigol, né? Votos do julgamento de Gabigol mostram os xingamentos do jogador e contradições entre coletores. Segura aí que a gente volta com essa informação. Também Libertadores da América e Copa Sul-Americana. É rapidinho, a gente volta já. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Beleza, estamos de volta.
volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista nesta quarta-feira, dia 24 de abril de 2024. A gente está de volta para a parte final aqui do nosso vídeo, né? O último bloco desse nosso vídeo abrindo, né? Mais um dia de vídeos nesta quarta-feira, dia 24 de abril. Pois é, vamos falar do Gabigol, né, rapaz? Votos do julgamento de Gabigol mostram xingamentos do jogador e contradições entre coletores. Pelo placar de 5-4, Gabigol cumpre suspensão de 2 anos desde o julgamento do dia 25 de março no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, o TJD-AD. O acordão, ou seja, a decisão em colegiado do tribunal, mostra os votos divergentes entre os 9 auditores que foram unânimes, porém, ao identificar tratamento grosseiro e rude do jogador do Flamengo. O GE teve acesso ao acordão de 42 páginas e conta detalhes e argumentos dos votos de cada auditor. Os 5 votos a favor da condenação se basearam no que o presidente do TJD-AD classificou como somatório de 4 condutas de desconformidade de Gabigol, que não deixa dúvidas sobre uma intenção de impedir a coleta e de afetar ou impossibilitar a análise de amostra. O voto do presidente do tribunal, João Antônio de Albuquerque e Souza, foi o último e decidiu a condenação de Gabriel. Entre os 4 votos contrários à suspensão está o da vice-presidente do tribunal, Selma Fátima Melo Rocha, que apontou depoimentos repletos de contradições e que tiram toda a credibilidade dos coletores da Associação Brasileira de Controle de Dopagem. Os argumentos pela condenação. O relator do caso foi Daniel Chierigini. Ele trata da conduta de Gabriel Barbosa no processo da amostra da urina, relatando da seguinte maneira: na primeira tentativa de colher a amostra de urina do atleta antes do prazo de 2 horas previstos no passaporte biológico para coleta de sangue, o atleta teria tomado por conta própria o vaso coletor e dirigindo-se ao banheiro, igualmente teria se virado de costas para o oficial. Ainda teria jogado o vaso coletor sem prover a amostra, retirando-se do recinto. Na segunda tentativa, o atleta teria saído do banheiro com o vaso coletor, colocando-o sobre a mesa de processamento. Em seguida, teria retornado ao banheiro sem seguir instruções do oficial e de que os oficiais se mantiveram longe do vaso coletor, porém com contato visual do atleta. Questionados se o atleta impediu o oficial que o acompanhasse até o local do coleta, um dos oficiais respondeu no âmbito do relatório suplementar que não, enquanto o outro respondeu que sim, o que nos leva à indagação preliminar sobre qual foi de fato a conduta do atleta para com a escolta. O relator trata também do comportamento de Gabriel Barbosa, alertando que a conduta pode militar em desfavor dos atletas, mas segue o voto tratando da notificação do atleta. A defesa mostrou as câmeras de segurança com a chegada de Gabriel ao CT do Flamengo às 7h52 da manhã, quase 1 hora antes dos coletores da ABCD. Os representantes do jogador também alegam que Gabigol estava na fisioterapia, por isso não poderia fazer os exames de sangue e de urina naquele momento. Rapaz, a história aí da suspensão de Gabigol, que é gigantesca. Aqui tá lá no Globoesporte.com, no GE, né? Globoesporte.com, para você dar uma conferida de forma completa lá, mas é muita contradição realmente, né, gente? Contradição demais aí. Como é que um agente, os dois, estavam lá, um diz uma coisa, o outro diz outra. No final das contas, Gabigol vai acabar se livrando aí, até porque ele não foi testado, né? O teste não deu positivo. Então já é
um grande avanço aí. Eu acho que, eu sinceramente não acredito que o Gabigol vai ficar esse tempo todo aí. Pode pegar uma multa de repente, né? Ter mais um julgamento aí, pegar uma multa, pagar uma multa na verdade, e voltar, né? Ficar livre para poder atuar aí. Que eu não vejo também uma gravidade tão gigantesca como está, né? Esse caso aí do Gabigol, não. Vamos falar de Copa Sul-Americana para você que está ligado com a gente. Tivemos clubes brasileiros entrando em campo ontem, por exemplo, no grupo B, que é o grupo aí do Cruzeiro. O Cruzeiro foi visitar a equipe do União La Calera e os dois times não saíram de um 0-0. Pior para o time do Cruzeiro, que está em terceiro lugar aí com esse empate, fora da zona de classificação aí para a próxima fase da competição. Lembrando mais uma vez que só o primeiro se classifica de forma direta. O segundo tem que disputar aí um confronto ainda contra a equipe terceira colocada dos grupos, né, da Libertadores da América, para poder passar de fase. Grupo B, então, fica com a Universidade de Quito com 7 pontos, União La Calera com 4, o Cruzeiro com 3 e o Alianza Petroleira com 1 ponto até aqui. O Alianza Petroleira perdeu, né, para a equipe da Universidade de Quito nessa terceira rodada por 3-1 em casa. Os demais jogos, para você que está ligado com a gente, no grupo D tivemos, no grupo do Fortaleza, né, tivemos aí a vitória do Esportivo Trinidense, 2-0 para cima do Nacional Potosí. Amanhã teremos, para fechar aí a terceira rodada desse grupo, o Fortaleza jogando contra o Boca Juniors lá no Castelão. Hoje é dia de mais brasileiros entrarem em campo. O Danúbio recebe às 19 horas no horário de Brasília a equipe brasileira do Atlético Paranaense. O Atlético vai poupar alguns jogadores nesse confronto aí da Copa Sul-Americana. Esse confronto você confere e assiste na ESPN e também no Star Plus. Para você que tem TV por assinatura aí, vai poder acompanhar esse confronto, né? Saber então das coisas das duas equipes. Vamos começar pelo time brasileiro, pelo Atlético Paranaense do técnico Cuca, que terá a provável escalação, que será a seguinte: Bento no gol, Madison, Kaique Rocha ou então Marcos André, Gamarra e Fernando, Felipinho, Alex Santana, Christian, então Coelho, Isapélio ou então o Julimar, Canóbio e Mastriani na frente. Esse é o provável time do Atlético Paranaense para o confronto de logo mais contra o Danúbio do técnico Mário Saralegui. Uma possível escalação, né, provável escalação aí do Danúbio é a seguinte: Mauro Goiocoecha no gol, Emiliano Ancheta, Santiago Etisbarne, Matias Frachia ou Fraquia e Lucas Ferreira, Santiago Romero, Ignácio Pintos e Axel Montanha, Kevin Lewis, Nicolas Rossi e Sebastião Fernandes. Esse é o provável time do Danúbio para o confronto de logo mais contra a equipe brasileira do Atlético Paranaense. Só pontuar para você: o Atlético Paranaense em 2 jogos tem 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Já o Danúbio é o segundo colocado com 7. Se vencer, assume a liderança, ultrapassa aí o clube brasileiro do Atlético Paranaense, né? O terceiro colocado é o Esportivo Ameliano com 1 ponto e o Raio Zuliano ainda não pontuou. Os 2 jogos serão hoje, né? O Raio Zuliano recebe a equipe do Esportivo Ameliano às 11 horas da noite desta quarta-feira. No grupo F, ontem tivemos o Corinthians, foi visitar o Argentino Júnior. Argentino Júnior sem 7 dos seus titulares, praticamente com o time reserva, né? Todo reserva. Conseguiu vencer o Corinthians, um gol aí aos 2, 3 minutos do primeiro tempo, que o Corinthians não teve forças, né, para empatar esse confronto e nem para virar, evidentemente, né? O Corinthians perde mais uma e é o 4º jogo seguido do Corinthians sem marcar gols. A coisa tá preocupante demais, né? Como já disse aqui, o Cássio sofrendo uma pressão gigantesca. Argentino Júnior chegou a 6 pontos, é o líder, segundo o Corinthians 4 pontos. O Racing do Uruguai também tem 4 pontos e o Nacional do Paraguai ainda não pontuou. O Corinthians pode sair da zona de classificação aí, ou pelo menos da zona que o leva, né,
para disputar um jogo aí contra o terceiro colocado da Copa Libertadores da América, caso o time do Racing do Uruguai vença o Nacional do Paraguai hoje. Se o Racing vencer, ele vai a 7 pontos, ele ultrapassa não só o Corinthians, né, mas ultrapassa também o Argentino Júnior e assume a liderança desse grupo F da Copa Sul-Americana. Se o Nacional do Paraguai vencer, embola de vez aí esse grupo F, que é o grupo do Timão do Corinthians. No grupo G, que é o grupo do Cuiabá, o Cuiabá conseguiu um bom resultado fora de casa, né? Empatou em 1-1 contra o Deportivo Garcilaso. E um resultado muito bom. O time do brasileiro tem 5 pontos, é o primeiro colocado, o Lanús é o segundo com 4, o Deportivo Garcilaso é o terceiro colocado com 4 e o Metropolitanos ainda não pontuou. O Lanús pode assumir a liderança caso vença o Metropolitano jogando fora de casa aí. O time do Lanús pode assumir a liderança da competição. Seria interessante uma vitória, um empate aqui nesse jogo, né? Na verdade, um empate, porque o Lanús iria a 5 pontos e a equipe do Metropolitanos ficaria com 1. E o time brasileiro Cuiabá ficaria aí ainda na liderança da competição. Outro clube brasileiro que entra em campo nesta noite de quarta-feira é o Bragantino, no grupo H. Pois é, saber as coisas do Braga para esse confronto de logo mais. Transmissão aí do Star Plus, né? O Star Plus transmite, o streamer do Star Plus transmite esse confronto para você que tem TV aí por assinatura. Saber das coisas do Bragantino do técnico Pedro Caixinha. Cleiton no gol, a provável escalação do time brasileiro. Cleiton no gol, Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e também o Guilherme, Jadson, Eric Ramírez e Gustavo Neves, Vitinho, Mosqueira e Eduardo Sacha na frente. Esse é o Bragantino, líder do Campeonato Brasileiro, que também busca uma vaga aí a próxima fase da Copa Sul-Americana. Já o Esportivo Luquenho, do técnico Júlio César Cáceres, a provável escalação é o seguinte: Gonzalo Falcão no gol, Rodi Ferreira, Alex Vilauba, Pablo Aguilar e Diego Vera, Jorge Mendonça, Nicolas Maná, Rodrigo Rojas e Lautaro Comas, Jorge Benítez e Diego Acosta na frente. Esse é o provável time do Esportivo Luquenho para o confronto de logo mais contra o Bragantino. Se o Braga vencer, ele vai a 6 pontos. Ele pode até assumir a liderança aí, caso vença e vença bem, né? Ele é o terceiro colocado nesse momento. O Racing tem 6 pontos. O Coquimbo Unido tem 3 pontos. E o Esportivo Luquenho, que é o seu... que joga também, né? Mas tem um jogo difícil contra o líder Racing. Provavelmente vai perder esse jogo. Eu digo provavelmente que é futebol, né? Vai perder esse jogo. Se isso acontecer e o Bragantino vencer o seu jogo, o Bragantino pode até assumir a segunda colocação, ficar ali pertinho do Racing. Depois tem o confronto dos dois, né? Bragantino e Racing jogando na casa do Bragantino. O Bragantino desse confronto em casa e depois tem mais um em casa, onde pode ficar numa situação bem bacana. Caso vença aí esse confronto de hoje, né, contra a equipe do Esportivo Luquenho, e depois vença o Racing, independentemente do resultado de hoje, né, do Racing. O Racing joga amanhã, na verdade, independente do resultado, né, o time do Bragantino pode ficar numa situação bastante confortável, já garantir a sua classificação, dependendo aí de outro resultado, do resultado aí das outras equipes também, nesses jogos que eu falei para vocês, né? Pois é, a Copa Sul-Americana 2024, o desempenho aí dos brasileiros, claro que a gente vai acompanhar e vai trazer para você que tá ligado sempre aqui com a gente. Fala de Libertadores da América, hoje é dia de Botafogo, dia de Flamengo e dia também de Palmeiras, né? Os times brasileiros também entrando em campo hoje. Mas ontem já tivemos aí jogos, né, da Libertadores da América. Pelo grupo do Fluminense, por exemplo, empate aí entre Colo-Colo e o Alianza Lima em 0-0. Resultado muito bom para o time do Fluminense, que joga amanhã contra a equipe do Cerro Porteño. Se vencer, né, se o Fluminense vencer, ele continua na liderança, ele abre 3 pontos ali das demais equipes. Na verdade, do Colo-Colo, ele abre 3 pontos, ele abre
4 pontos do Cerro Porteño, que é o terceiro colocado, e o adversário de amanhã fora de casa, né? Cerro Porteño do Paraguai, né? Então, se o Fluminense vencer, ele fica numa situação bem confortável no grupo A da Libertadores da América. No grupo B, não teremos movimentação nesta quarta-feira. O Cobressal e a equipe do Tajeres se enfrentam amanhã às 19 horas. Já o São Paulo, que também é desse grupo, joga contra o Barcelona de Guayaquil às 9 horas da noite de amanhã. E claro que a gente traz as informações para você amanhã. No grupo C, que é o grupo do Grêmio, o Grêmio começou perdendo os 2 primeiros jogos da competição, né? Para o The Strongest e em casa para o Huachipato. E agora venceu, né, rapaz? Com 2 jogadores a menos, o time do Grêmio conseguiu vencer fora de casa o Estudiantes por 1-0, se mantendo vivo aí na briga por uma das vagas na próxima fase da competição. O Grêmio chegou a 3 pontos, continua na lanterna da competição. Hoje vai ter que secar aí os seus adversários. O Huachipato, por exemplo, joga em casa contra o The Strongest. Se o Huachipato vencer, ele vai a 7 pontos. E já o The Strongest, se vencer, ele vai a 6, né? Qual é mais interessante para o São Paulo? Interessante para o São Paulo aí, aliás, perdão, para o Grêmio, é o empate, né? Empate entre essas duas equipes, porque o The Strongest iria a 4 pontos, o Huachipato iria a 5 pontos, ou seja, o São Paulo entraria, Cristiano, o Grêmio entraria de vez na briga aí por uma das vagas no grupo C da Libertadores da América. O grupo D, que é o grupo aí do Botafogo, já tivemos ontem empate, o empate aí entre Júnior Barranquilla e LDU, né? O jogo aconteceu ontem e as duas equipes empataram em 1-1, resultado muito bom para o Botafogo, porque o Júnior Barranquillas foi aí a 5 pontos, o time da LDU ficou com 4 pontos, ou seja, se o Botafogo vencer hoje, venceu o Universitário, né, do Universitário do Peru, o Botafogo vai a 3 pontos e embola de vez aí esse grupo D. E o Botafogo volta, assim como o Grêmio voltou pro campeonato novamente, né, na briga pelo grupo. Se o Botafogo vencer, ele fica numa situação aí de voltei para a disputa novamente, depois de perder os 2 jogos, dos 2 primeiros jogos da competição, né, da competição aí do seu grupo. Saber então das coisas do Botafogo, que joga contra o Universitário no seu Newton Santos. Transmissão da ESPN, onde você vai poder assistir esse confronto aí do Botafogo. Provável escalação do Fogão: tem Gatito Fernandes no gol, Matheus Ponte, Lucas Halter, Bastos e Hugo. Danilo Barbosa, então, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Savarino, então, Jefinho. Júnior Santos e Tiquinho Soares na frente. Esse é o Botafogo que vem embalado depois da goleada em cima do Juventude por 5-1. Pois é, vem com tudo o Botafogo aí para tentar a sua primeira vitória na Libertadores da América. E o adversário do Botafogo, o Universitário do técnico Fabian Bustos, é a seguinte escalação: a provável: Sebastião Britos no gol, Aldo Corza, Williams Riveiros, Marco Saravia, Andi Polo, Rodrigo Urenha, Jorge Murrugarra, Martim Pérez, o segundo Portocarrero, Edson Flores e o Alex Valera. Esse é o provável time do Universitário do Peru para o jogo de logo mais contra o Botafogo no Newton Santos. Para o Botafogo é decisão, né, rapaz? Um empate para o Universitário tá maravilhoso. Já para o Botafogo, só a vitória interessa. Outro confronto que acontece logo mais, né, pela Libertadores da América, é o Mengão, rapaz. O Flamengo tem um jogo difícil, o Tite vai poupar um monte de jogadores, né, para esse jogo aí. O jogo será na altitude e o Tite, conversando com seu departamento fisiológico ali, vai poupar muitos dos seus jogadores para esse confronto importante do Flamengo na Libertadores da América. O Bolívar, que é o adversário do Flamengo hoje, lidera com 6 pontos. O Flamengo é o segundo colocado com 4. O Milionários é o terceiro com 1 ponto e o Palestino ainda não pontuou. Se o Flamengo perder aqui para o Bolívar hoje, o Bolívar vai a 9 pontos, abre 5 pontos da equipe do Flamengo. Claro que o Flamengo ainda fica numa situação
ali de brigar, né, pela segunda colocação, mas já vê o Bolívar se desgrudando. Então é um jogo também importante o Flamengo não perder esse jogo. O empate seria espetacular para as pretensões aí do Flamengo. Pois é, esse confronto terá transmissão da TV aberta na Globo, né? Na TV Globo e também no Paramount. Paramount, que é aí um canal, um streaming, né? O canal fechado. Você tem essas duas opções aí para assistir esse confronto. Começar pelo Bolívar do técnico Flávio Robato. Pois é, provável escalação do adversário do Flamengo. Tem Lampe no gol, Saavedra, Orihuela, Jesus Segredo e José Sagredo, Salcedo, Justiniano e Ramiro Vaca, Bruno Sávio, Patito Rodrigues e Francisco da Costa na frente. Esse é o provável time do Bolívar. E o Flamengo do técnico Tite, Cristiano, como é que vai aí para esse difícil confronto? Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, o Davi Luiz e o Vinha, Igor Jesus, Gerson, Dela Cruz e Vitor Hugo, Bruno Henrique e Lohan na frente. Esse é o provável time do Flamengo, com muitas mudanças mesmo, né, rapaz? Vai aí no 4-2-3, né? 4-2-3. O time do Flamengo é a formação para o jogo de logo mais contra o Bolívar. A jogar lá, meu amigo, é uma dor de cabeça danada. Digo dor de cabeça em todos os sentidos, né? Porque o adversário é difícil e também tem a questão da altitude, né? Jogar lá, o jogador sente demais. Pois é, Flamengo preservando aí muitos dos seus titulares para esse confronto que pode, né, praticamente colocar o Bolívar, caso de vitória do Bolívar, já com a mão nenhuma das vagas para a próxima fase da competição. Hoje é dia também de Independiente Del Valle e Palmeiras. Pois é, a bola rola para esse confronto às 9h30 da noite. Eu não falei do horário do jogo do Flamengo não, né? 9h30 da noite também, viu, gente? 9h30 da noite, ao vivo na TV aberta na Globo. Já o time do Palmeiras também vai ser ao vivo aí na Globo, né? Canal aberto para São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A ESPN também, o Star Plus, transmitem esse confronto para todo o Brasil. A Globo que vai transmitir só para alguns estados aí. Mas para você que tem TV por assinatura, né? Pode assistir esse confronto aí na ESPN e também no Star Plus. Sabe das coisas desse confronto, começando pelos donos da casa, Independiente Del Valle do técnico Javier Gandolfi. Vamos lá então, provável escalação, tem o Ramírez no gol, Anthony Landazuri, o Carabarral, Chuque e Bede Caicedo, Kendry Paes, Christian Zabala, Zornoza e João Ortiz, o Mikael Royos e o Ibarra na frente. Esse é o provável time do Independiente Del Valle para o confronto de logo mais contra o Palmeiras do técnico Abel Ferreira. Pois é, a provável escalação então do Verdão tem o Everton no gol, Mike e Luan, também o Gomes e o Piquerez, Aníbal Moreno, Richard Rios, Veiga ou então Gabriel Menino ou John, e ainda existe a dúvida também do Rômulo, Lázaro ou Murilo, Hendrick e Flaco Lopes na frente. Esse é o provável Palmeiras para o confronto de logo mais contra a equipe do Independiente Del Valle. Jogo duro também, jogo difícil para a equipe do Palmeiras. Pois é, o grupo F é o grupo do Palmeiras. Palmeiras lidera com 4 pontos, Independiente Del Valle também tem 4 pontos e o Liverpool do Uruguai tem 4 pontos. O São Lourenço tem 1 ponto, então tá tudo embolado nesse grupo. A equipe do Liverpool venceu o seu confronto ontem contra o São Lourenço por 1-0 e por isso chegou a 4 pontos também e está ali na terceira colocação, botando pressão em Palmeiras e Independiente Del Valle. Se o Palmeiras vencer esse confronto, ele vai a 7 pontos e fica numa situação bem confortável aí em termos de classificação, até porque o Independiente Del Valle a gente imagina que seja o principal adversário desse grupo aí do Palmeiras, né? Claro que tem o Liverpool do Uruguai que está ali com 4 pontos também, deve fazer um calor, mas
os favoritos para ficarem aí com as 2 vagas são Palmeiras e Independiente Del Valle, e os mesmos se enfrentam hoje, né? Pois é, gente, é isso. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente traz aí tudo o que aconteceu na Copa Sul-Americana e também na Libertadores da América e as demais informações de amanhã para você aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Meu muito obrigado mais uma vez por todos vocês estarem por aqui com a gente sempre. Beijo no coração, abração para vocês também. E a gente se fala, a gente se vê daqui a pouco às 18 horas com o vídeo de fechamento desta quarta-feira, falando das notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.